Oi, galera! Tudo bem? E aí, pessoal, tudo certo? Gente, vim trazer o relato de parto, do meu segundo parto, né, pra vocês. Pra quem perdeu o rolê todo, deixa eu explicar. Se vocês escutarem algum barulho, é o Murilo que está aqui do meu ladinho. Pra quem perdeu o rolê todo, eu tinha gravado o meu relato de parto quando o Murilo tinha 20 dias. Ele está com 2 meses e meio. Fiquei me enrolando pra editar e postar e acabou que semana passada eu perdi todas as minhas fotos e vídeos da câmera. Consequentemente, perdi o relato de parto que eu tinha gravado. Eu ia postar aquele mesmo porque tinha todas as informações bem fresquinhas. Mas agora eu vou ter que gravar outro, né? Então, eu vou tentar contar o máximo de detalhes que eu lembrar, beleza? Mas se eu esqueci de alguma coisa, não comentei alguma coisa ao longo do vídeo, comenta aqui embaixo que eu respondo, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver por onde que eu vou começar. Tá. O Murilo nasceu dia 12 de novembro de 2020. Agora deixa eu contar como é que todo o rolê começou. No dia anterior, né, na quarta-feira, no dia 11, eu estava em casa, a Alice tinha chego da escola e eu estava preparando a janta dela. Isso era umas 7 horas da noite de uma quarta-feira do dia 11 de novembro. Eu estava preparando a janta dela e até fui conversar com o Thiago e tal, e daí ele falou alguma coisa que eu dei risada e eu até comentei com ele assim: meu amor, fui dar risada e fiz um pouco de xixi. Aí beleza, achei engraçado, continuei fazendo a janta dela. E nisso, cada vez que eu me movimentava, eu sentia escorrer um pouco, como se realmente, tipo, eu fizesse um pouquinho de xixi na calça. Mas era algo que eu não conseguia controlar. Comecei a achar meio estranho, mas beleza. Aí, eu peguei e continuei fazendo a janta dela. Mas a ponto de que quando eu terminei a janta dela, a minha calça já tava encharcada, já tava toda molhada. Aí eu falei pro Thiago: cara, eu tô achando isso muito estranho, mas eu não sei se a minha bolsa estourou, porque até então... Porque até então, né, os relatos que eu via de que a bolsa estourou era tipo um chuá, né? Tipo um negócio, a bolsa estourou, né? E ali tava vindo de pouquinho em pouquinho. Aí eu falei: não sei se a minha bolsa estourou. Eu falei pra ele: olha, mas tá muito estranho. Pedi pra ele dar a janta pra Alice, falei: dá a janta aí pra Alice, eu vou tomar um banho e vou ver o que tá acontecendo. Aí quando eu cheguei, fui tomar banho, quando eu fui no banheiro, no que eu me mexia, começava a escorrer mais líquido, sabe? De pouquinho em pouquinho, assim. Aí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi cheirar, né? Fui cheirar, ver se tinha cheiro de xixi, se era xixi ou não. Não tinha cheiro de nada, não tinha cheiro de xixi. Falei: ok, não é xixi, então algum líquido eu estou perdendo. Quando eu tava tirando minha roupa para tomar banho, aquele líquido ficava escorrendo pela minha perna. Aí eu fui ver no chão, ele não era um líquido 100% líquido, ele tinha uns gruminhos marrons assim, sabe? Vocês vão ouvir o trem passando agora, no meio do meu vídeo. Tá. Eu vou continuar. Ele tinha uns gruminhos na água assim, sabe? Que eu já achei estranho também. Tomei banho, dei banho na Alice depois que ela terminou de jantar e tudo mais. Isso era na quarta noite, né? Na quinta-feira de manhã eu tinha consulta com a minha médica. Aí eu fiquei naquela dúvida: será que eu vou pro hospital? Será que eu espero até no outro dia de manhã? Mas é até onde eu e o Thiago conversando, falando: não dá pra esperar, tá perdendo líquido, sei lá, vai saber o que acontece de esperar a noite inteira perdendo líquido, né? Não é bom. Então, a explicação da minha médica foi clara: qualquer perca de líquido, perda, sei lá, enfim, perdeu líquido, vai pro hospital. Aí, beleza, dei banho na Alice, fiz ela dormir, fiquei curtindo ali deitadinha um pouco com ela. Esse trem, né, Murilo? Aí eu fiquei ali um pouco deitada com ela, fiz ela dormir, fiquei olhando ela dormir ainda, sabe, ai meu Deus, provavelmente o último dia de filha única.
Mas enfim. Aí, beleza, eu fui pro hospital, falei pro Thiago, ó, eu vou pro hospital, fui de carro, dirigindo. Falei, eu vou pro hospital, tu fica aqui em casa com a Alice, qualquer coisa, né, fica de bizu ali no WhatsApp que eu vou te mandando o que tá acontecendo. Fui pro hospital, cheguei no hospital, passei pela triagem e tudo mais, me examinaram, fiz cardiotoco, pra ver se... Cardiotoco é o exame que você faz lá pra ver se você tá tendo contração, enfim. Dava umas contraçõezinhas assim, mas era coisa mínima. Aí eu passei pela médica, a médica me examinou, ela falou, olha, realmente a sua bolsa rompeu e tal, mas provavelmente tá vindo de pouquinho em pouquinho, porque você ainda tá com 1 centímetro de dilatação, o colo tá bem alto, então por causa disso, provavelmente ele tá vindo de pouquinho em pouquinho. Beleza. Pra quem não sabe, eu não lembro se eu contei em algum vídeo, se foi nos stories do Instagram, mas eu já tava com 1 centímetro desde, acho que 34, 35 semanas. E nesse dia que eu fui pro hospital ali, eu tava completando 37. Aí, beleza. Ela falou, mas você vai ter que ficar internada porque tá com a bolsa rompida. Beleza. Nisso, liguei pro Thiago, falei pra ele o que tinha acontecido e tal. Aí liguei pra minha mãe e expliquei pra minha mãe também, porque daí minha mãe ia ficar com a Alice, né? Pro Thiago poder ir pro hospital comigo. Aí, beleza. Avisamos todo mundo. A minha mãe veio aqui pra casa ficar com a Alice, que daí a minha mãe ficou com a Alice aqui, né? Pra ela não ter que acordar ela. E o Thiago foi pro hospital comigo, né? Me encontrar, no caso, no hospital. Chegou lá, já era umas 11h30 por aí, quando ele chegou. Quando eu cheguei no hospital, era... Quando eu cheguei no hospital, era umas... Acho que eu falo no outro vídeo, eu vou deixar até o cardzinho aqui, no vídeo do parto do Murilo, acho que era 9h20 quando eu cheguei, se eu não me engano. E quando o Thiago chegou já era umas 11h30. Daí ele fez todo o meu processo de internação, enfim. E a gente ficou lá durante a noite. A médica... Ah, meu Deus! A médica falou assim, que como eles não tinham plantão durante a noite do pessoal da anestesista, né? Dos anestesistas, eles não induziam o parto durante a noite. Então, eu tinha que ficar lá e esperar até de manhã cedo. A gente ia vendo ao longo da noite se ia dilatar mais, se ia progredir o trabalho de parto, senão de manhã eles iam induzir o parto. Aí, beleza. Ficamos lá durante a noite. O Thiago ficou dormindo lá comigo, a gente tava na sala de pré-parto, só que daí era meio difícil dormir, né? Porque tinha mais mulheres em trabalho de parto, enfim, né, gente, gritando, tudo mais, normal, aquela loucura de trabalho de parto, né? Mas enfim, conseguimos dar uma descansadinha ao longo da noite. 6h da manhã, eles vieram pra induzir. Não tinha mudado nada, eu não tava com dor, eu não tava sentindo absolutamente nada. Eu tava com 1 centímetro de dilatação normal, igual eu tava semanas já. E enfim, nada diferente. Elas começaram a induzir, então elas começaram a induzir por comprimido, que é um comprimido intravaginal que você coloca lá dentro da pepeca, né? E ele pode demorar até 6 horas para fazer efeito de começar a ritmar as contrações. Aí, beleza, isso era 6h da manhã, então tinha que esperar pelo menos até meio-dia. Passei a manhã inteira fazendo exercícios, fazendo bola, pagando conta. Quem viu no outro vídeo, eu tava pagando conta porque era dia 12 daí, né? Quarta-feira, quando eu fui pro hospital à noite, era dia 11. E na quinta-feira, daí quando amanheceu, era dia 12. Aí eu falei, não, vou ter que pagar as contas, né? Ali que vence dia 10 e vence dia 15. Não, do dia 10 já tinha pago, né, galera? Mas as que vence dia 15, enfim, eu não tinha pago ainda. Eu falei, comecei a pagar a conta. Enfim, fiquei fazendo um monte de coisa. Aí... a cara também. Aí... Beleza, chegou meio-dia, nada tinha mudado, me examinaram, não tinha contração, não tinha dilatação, mesma coisa. Aí, beleza, daí a médica falou que eles podiam colocar até 4 comprimidos. Só que cada vez que colocava um, tinha que esperar pelo menos 6 horas. Então, isso ia dar, tipo, até no outro dia ainda, né, pro Murilo nascer. Aí ela falou, antes de colocar o segundo comprimido, ela falou, eu vou ver com o meu médico, que é o meu supervisor dela, no caso, né? Ela falou, eu vou ver se a gente pode colocar ocitocina em vez de colocar o outro comprimido. Ocitocina, pra quem não sabe, é um remédio que ele vai direto na veia. Então ele é bem mais rápido e bem mais forte, digamos assim, sabe?
Então ela falou porque já tava dando quase 18 horas que eu estava com a bolsa rompida, então ela falou para agilizar o processo. Conversou com o médico dela, beleza, ele autorizou colocar ocitocina ao invés de continuar com os comprimidos, que até então o primeiro não tinha feito nenhum efeito. Aí a gente... Só que daí, o que acontece? 1h da tarde, fechava 18 horas que eu tava com a bolsa rompida. E quando fecha 18 horas de bolsa rompida, eles te dão um antibiótico pra reduzir o risco de infecções. Então, quando era 1 da tarde, eles começaram a colocar antibiótico na veia. E daí, 1h30, eles me deram a ocitocina. Aí, 1h30, eles me deram a ocitocina. Aí eu comecei a caminhar, fazer exercício e tudo mais, né? Mas foi questão, assim, de 10, 15 minutos eu já senti que começou o negócio a pegar mais, assim, ficar mais dolorido. Aí foi indo. Eu passei a tarde nisso de fazer exercício, chuveiro, bola e caminhar e tal. Aí, bem no fim, quando era umas 4 e pouco, eu falei pro Thiago assim, cara, tá doendo muito já, mas eu não quero chamar a médica já, porque eu tinha medo que ela viesse, examinasse e tipo, cara, não aumentou nada, sabe? Ou, enfim, que eu me decepcionasse, que eu me frustrasse. Aí eu falei, vou esperar o quanto eu aguentar. Aí beleza, depois eu falei pra ele, cara, eu vou esperar até 4h30, que fecha 3 horas que eu tô com a ocitocina na veia, pra daí chamar ela. Fiquei lá aguentando, mas um pouco antes de dar 4h30, a médica mesmo veio, e era umas 4h10, 4h15 por ali. Ah, vamos examinar? Beleza, vamos ver como é que tá. A médica foi me examinar. Aí no que ela fez o exame de toque, eu já vi que ela fez uma cara não muito boa, né? Já meio que fiquei desesperada, já, porque eu já tava sentindo muita dor. Aí ela falou, ah, beleza. Daí ela só pegou e ela falou assim, ah, eu vou ali falar com o meu médico e já volto. E não falou nada pra gente quantos centímetros eu tava, nem nada, sabe? Aí ela pegou, saiu. E nisso, tipo assim, cara, quando ela fez o exame de toque, eu senti que tava bem justo ainda, sabe? Aí eu até falei pro Thiago, tipo, cara, não vai, quer ver? Cara, dilatou muito pouco ou nada, eu falei pra ele, sabe? Tipo, tava muito... Enfim, eu falei pra ela ter ido falar com o médico, sei lá. Aí, né, Murilo. Daí eu sei que ela pegou, beleza. Daí ela voltou um tempo depois e falou assim, então, eu vou botar um pouco mais de ocitocina, enfim, uma dosagem um pouco mais forte. E a gente vai esperar mais 1h pra ver como é que vai sendo, o que vai acontecer. E daí a gente decide o que a gente vai fazer. Aí o Thiago perguntou pra ela, tá, mas com quantos centímetros ela tá? Daí ela falou, não, daí ela já meio que deu uma enrolada, assim, sabe? Ela falou, não, porque a gente não mede só pelos centímetros, tem que ver se o colo tá alto, se o colo tá baixo, nananã. Daí o Thiago falou, tá, mas com quantos centímetros ela tá? Resumindo, gente, eu estava com 2 centímetros, numa dor terrível já. Que eu sabia que aquela dor no da Alice eu já estava, tipo, pelo menos com 5 para 6 centímetros, sabe? E... Então, naquele momento eu entrei em desespero total. Eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus do céu, eu já tô sentindo uma dor enorme, eu tô só com 2 centímetros. Isso não é normal. E, meu, me desesperei, assim. Daí a médica falou, não, calma, vamos esperar mais 1h e ver como é que vai ser e a gente decide o que a gente vai fazer. E eu foquei naquilo, só mais 1h, aguenta, Carla, só mais 1h. Daí o Murilo, impaciente, resolveu dar uma passeadinha. Oi, galera! Lindo. Mas nem chegou a dar 1h, porque eu sei que era umas 5 horas da tarde, mais ou menos, quando uma outra médica apareceu e falou assim, ah, a médica de antes, ela te falou... te falou a respeito da cesárea? Daí eu falei, não, ela só falou que a gente era pra esperar, que a gente conversava depois sobre o que ia fazer. Daí ela falou, tá, e o que tu acha disso? Daí eu falei, moça, eu já passei por um parto normal, eu sei que com essa dor eu já tava bem mais avançada, que não tá indo, que não sei o que. Eu falei, pode me levar pra cesárea, eu não me importo, né? Já tava no auge da dor, gente. Enfim, daí chamaram o Thiago, enfim, fizemos a cesárea. E eu super gostei da minha cesárea, pra mim foi uma experiência de cesárea boa, porque foi uma equipe médica super boa, os médicos que estavam lá, o pediatra,
o residente, enfim, todo mundo super querido. A gente ficou conversando durante a cesárea inteira. Então ficamos falando de série, de Grey's Anatomy, de um monte de coisa. Então foi bem legal, foi bem sutil, bem suave, assim, sabe? Foi uma cesárea feliz e tranquila. E, enfim, daí depois a gente foi pro quarto e eu fui, tipo, deixa eu resumir, contar, né, pra vocês em horas daí, né? Porque daí quando a médica foi falar comigo era 5 horas da tarde, né? O Murilo nasceu às 6h21. Então o Murilo nasceu de cesárea, dia 12 de novembro, uma quinta-feira, às 6h21 da tarde. E daí eu fui pro quarto, eu acho que era umas 9 e pouco da noite, e eu podia comer só às 2 da manhã. Então eu comi às 2 da manhã só. E no mais eu acho que foi isso, gente. Eu estava de 37 semanas, então o nasceu de 37 semanas e um dia. E no final foi isso, eu acho, galera. Acho que eu não esqueci nenhum detalhe, espero não ter esquecido nenhum detalhe. Se eu esqueci alguma coisa, se vocês têm alguma pergunta, comenta aqui embaixo. E eu prometo trazer em breve o vídeo sobre as minhas sensações durante a cesárea e o pós-parto. Uma curiosidade, o médico, antes de fazer a cesárea, ele falou porque tem o médico, no caso, que tá de plantão, que ele é o responsável, e daí quem faz os partos e tudo mais são os residentes, né? Então a médica que fez o meu parto foi a residente. Você quer mamar? Você quer mamar? Tá, continuando. Enfim, daí o médico que tava responsável, ele pediu pra médica que tava fazendo meu parto, pra residente, que foi a doutora Camila, ele pediu que antes de me cortar, de começar a minha cesárea, ele queria ver quantos centímetros eu tinha chego, né? Aí ele me examinou, ele fez o exame de toque um pouquinho antes de começar a cesárea, e ele falou que eu não tinha nem chego em 3 ainda, eu tava com 2, quase indo pra 3. Então ele falou que realmente foi uma cesárea bem escolhida, porque provavelmente teria algo que estava impedindo enfim, né, do processo ali do parto normal acontecer. Aí realmente depois que fizeram a cesárea, ele mostrou e comentou comigo, com o Thiago, né, que o Murilo estava com o cordão preso no pescoço, né, tá circular no pescoço, e estava impedindo ele realmente de descer e de dilatar, né, o que precisava ser dilatado. E foi o mesmo problema que eu tive no parto da Alice. Mas o da Alice, ele progrediu e só o último centímetro que não dilatava. Ao contrário do Murilo, que não dilatou, tipo, praticamente nada, né? Enfim, então, por conta disso, eu tive que fazer a cesárea, porque não dilatou com a indução e tudo mais, e foi isso. E acho que é isso. Acho que não tem nada mais pra falar. Enfim, se eu esqueci de comentar alguma coisa, comenta aí embaixo que eu respondo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.